Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma prática focando em ganhar movimento e extensão nos músculos posteriores da coxa. Esse grupo muscular aqui que na grande maioria de nós é encurtado e que acaba causando problemas na lombar, no quadril, no joelho. Então veja que ao longo dessa prática o foco vai ser nessa extensão, mas não com a ideia de alongar, e sim com a ideia de ter movimento no quadril, movimento nesses músculos, mas também força. A gente precisa de estabilidade, porque alongar apenas ali não é útil, não vai trazer o conforto que nós precisamos e queremos. Então veja, nós vamos usar alguns materiais hoje, não precisa ser material específico de yoga, você pode usar a cadeira que você tem na sua casa, no lugar do cinto pode ser qualquer tipo de corda ou uma canga, só que algo que não seja elástico, tá bem? Nós vamos usar blocos também, se você não tem blocos, improvisa com um banquinho e fique também perto de uma parede, porque a gente vai usar, tá bem? Então vamos começar pegando o cinto, deixa o cinto aqui pertinho, esse é o primeiro material que nós vamos usar. Você vai se deitar lá no chão e vai trazer as mãos entrelaçadas na frente do joelho direito, vai estender a perna esquerda. Garante que essa perna de baixo fica bem firme e estendida, com o calcanhar indo para longe, com os dedos do pé apontando para o teto, e que esse pé de cima aqui está bem passivo, você aproxima essa perna e aí troca. A gente está só dando um primeiro recado para o quadril, para a parte de baixo das costas, de que essa região vai começar a ser movimentada. A gente está então acordando essa região da lombar e do quadril. Agora, pega o teu cinto, o cinto que você tiver aí. É bom esse com fivela, porque a gente consegue segurar pelas alças, né? Então eu consigo pôr as mãos dentro das alças e segurar ali, certo? Veja, a perna de cima ela tem que se estender. Se a sua não chega nesse ângulo vertical, tudo bem ela ficar um pouquinho mais baixa, mas não deixe o joelho meio dobrado, tá? Estende, é isso que a gente está trabalhando. Então o calcanhar empurra o cinto, eu seguro firme com as minhas mãos e mantenho essa ideia de que o topo da minha coxa frontal está se afastando do meu abdômen. Então eu coloco força nessa coxa de cima, enquanto eu empurro o cinto com o pé, enquanto eu mantenho a coxa de baixo também com força para baixo. Respira aqui alguns instantes, garante que fica bem longa a parte de trás da sua perna de cima e aí troca. Passou o cinto lá no calcanhar esquerdo. Veja que é bem no osso do calcanhar, no cinto. Isso faz toda a diferença porque a gente está criando uma comunicação aqui com o quadril. Então eu quero que essa estrutura se comunique com o meu quadril. Se eu coloco muito para frente no pé, eu vou ficar só alongando a panturrilha. Estende essa perna, veja. Coxa para longe do abdômen. O joelho completamente estendido, a patela ela está firme porque eu estou contraindo a coxa. A perna de baixo bem estendida também. E aí retorno. Como o meu cinto tem fivela, eu vou puxar e aí eu vou ficar, veja, com uma argolinha aqui que cabe o meu pé. Se o seu cinto não é assim, você só vai amarra ele para ficar no teu pé. Agora na parte mais frontal aqui do pé. E aí eu vou estender essa perna lá para o alto, estender a outra perna embaixo. Eu comecei com a direita para cima. E vou levar os meus braços lá para trás da cabeça. Veja que os cotovelos ficam estendidos agora. Eu vou manter tudo bem estendido, joelhos e cotovelos, as mãos indo para longe da cabeça. E vou fazer algumas vezes esse movimento de vai e vem, com as pernas e os braços bem firmes. Respira, observa a tua respiração, observa as ações de manter as pernas estendidas. E aí, chegando com o braço lá acima da cabeça, ó, puxa a perna um pouquinho mais para você, puxa esse cinto, mas garante que esse joelho se estende. Se ele começou a dobrar, você precisa retroceder um pouquinho e manter toda essa parte de trás da perna longa. E aí, mais uma vez, faça esse movimento de vai e vem,
Pausa lá atrás mais uma vez. Vê se você pode puxar ainda um pouquinho mais o cinto. A perna vem para perto, a outra perna se mantém longa e firme lá no chão. E aí movimenta mais 3 vezes. Respira. E pausa aqui no teu melhor. Estende bem os braços, estende bem os joelhos e afasta essa coxa de cima do teu abdômen. E aí desce. Troca de pé. Leva o cinto lá no outro pé. Só aqui nessas duas posições você já deve ter conseguido melhorar um pouco essa mobilidade, essa capacidade de mover os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. Estabelece lá tudo bem firme, pernas e braços, e aí movimenta. A perna ela precisa descer um pouco, para você ter para onde ir com esse quadril, para ele poder lubrificar e aquecer. Chegou com os braços lá acima da cabeça, puxa um pouquinho a perna para perto. Movimenta. Essa perna de baixo, ela ancora a postura, veja, ela fica completamente firme. Para com os braços lá atrás da cabeça, puxa uma vez mais. Veja se é possível para aproximar um pouquinho mais ainda essa perna. E aí recomeça, última vez. Olha o que a gente está fazendo, a gente está puxando a perna para perto, mas mantendo essa ação de afastar essa coxa de cima. E aí desce. Remove o cinto. E agora é a hora que a gente vai usar essa parede aqui. Então olha só. O pé direito vai ficar na frente, bem perto da parede, apontando para ela. O pé esquerdo, ele gira um pouco para fora. E aí eu vou subir com a ponta dos dedos, só a ponta, parede acima. A cabeça, ó, não deixa ela pendurada aqui, ela permanece entre os braços. E nós queremos atuar com as pernas de uma forma que os dois lados do quadril fiquem equivalentes entre si. Então eles olham igualmente para frente, o quadril esquerdo e o quadril direito. Os glúteos estão lado a lado, não tem um que está mais para trás. E aí, regulando isso, aperta esse calcanhar de trás contra o chão, mantém essa coxa para longe do abdômen, sobe mais os braços lá na parede. Respira. E retorna para trocar. Perna esquerda na frente, direita atrás. Subiu os braços, pontinha dos dedos da mão. Então veja, além de contrair as coxas para manter os joelhos estendidos, eu estou levando para trás esse isquio da perna da frente, então ele está indo para trás. Essa lateral do quadril da perna da frente está indo para trás também, o que faz a lateral da outra perna, do outro quadril, ir para frente. E aí eu tenho um equilíbrio aqui na região sacroiliaca. Mantém as patelas bem firmes, sobe mais os braços, aperta mais aquele calcanhar de trás contra o chão e sustenta a cabeça aqui entre os braços. Observa que as costas estão descendo. Então retorna. Muito bem. Vai com as duas mãos lá na parede, separa os teus pés, gira os calcanhares para fora. Se a tua axila fica bem aberta, se os braços ficam na linha do tronco, você mantém aqui com o peito paralelo ao chão. Se não, você precisa subir mais as mãos, aproximar os pés, para ter essas axilas bem abertas e as costas poderem penetrar aqui. Certo? E aí retorna, caminhando para frente. Agora é a hora que a gente vai usar a cadeira. Veja que pode ser qualquer cadeira, não precisa ser essa cadeira de yoga. Eu vou deixar o encosto dela virado para a câmera para você poder enxergar como se dá a torção, a rotação. Então os meus quadris estão bem firmes, apoiados, e os meus pés estão logo abaixo dos meus joelhos aqui na frente. Se você é uma pessoa que costuma ter dor lombar, aumenta esse assento aqui, ó. Coloca cobertores aqui em cima para o quadril ficar mais alto que o joelho. Isso é bom, tá bem? Passou os braços lá na direção do teto e girou na direção do encosto da cadeira. É uma torção. Então, os meus joelhos, eles continuam alinhados, os meus isquios continuam alinhados. A rotação está acontecendo, ó, aqui na altura das costelas.
Vê que quando eu levo meus cotovelos para fora e não deixo eles abaixados assim, eu vou criando a possibilidade de movimento nessas cadeias que envolvem as costelas e a própria coluna vertebral. Mantenha o queixo elevado. Vê que quando a gente eleva o queixo, a gente eleva também o centro do peito e retorna. Passa as pernas para o segundo lado. Os pés, eles têm que ficar inteiros no chão. Se for preciso, você coloca um apoio ali. Sobe os braços, inspira e na exalação, rotação na direção da cadeira. Essa torção ela é super boa, super acessível, todas as pessoas conseguem fazer e ela traz bastante circulação, bastante irrigação para a parte baixa das costas, ajuda a gente a trabalhar com os ombros. Vê, ó, a mão da frente ela puxa a cadeira e a mão de trás empurra. Vai com calma, seja delicado, delicada aí para não agredir o seu corpo. Então você vai negociando com o seu corpo enquanto está lá na torção, tá bem? Se esse ombro de trás aqui te impede de ter essa mão mais alta, você pode abaixar. Ó, a cadeira te dá várias possibilidades de altura para que esse ombro de trás fique bem confortável. E retornou. Agora, pessoas mais encurtadas vão usar a própria cadeira para apoiar as mãos e ter o pé direito na frente e o pé esquerdo atrás. Tá? As pernas bem afastadas. Eu estou de frente para a perna da frente aqui, certo? Essa é uma alternativa para pessoas mais encurtadas. Se você tem blocos, use os blocos na altura que você precisa para ter as costas côncavas, que a gente chama, que é o contrário das costas convexas, certo? A gente quer concavidade, isso significa que a frente do meu tronco está longa. E aí você pressiona os blocos para baixo e faz as mesmas ações que a gente fez quando estava com a mão na parede. Essa coxa da frente, ela quer empurrar o osso para trás. Essa coxa se afasta do abdômen, enquanto o calcanhar de trás aperta o chão e o quadril da perna de trás gira para frente. E aí troca o lado, nem precisa subir, ó. Leva a perna esquerda na frente, a perna direita atrás. Então, quando as minhas mãos começam a ficar mais baixas, eu preciso acabar exigindo mais movimento e alongamento do posterior da perna da frente. O erro está em manter as mãos baixas e dobrar pela coluna. É isso que prejudica a coluna. A gente precisa manter a coluna firme e longa e trabalhar pelas pernas. É aqui que você deve estar sentindo o trabalho. Atrás dessa coxa, o isquio subindo e o glúteo subindo. Muito bem. Retorna. Pés paralelos, faz uma pequena pausa. Mãos para os quadris e subiu. Agora eu vou mudar de lado só para mostrar para vocês, porque eu vou voltar com a perna direita na frente, a perna esquerda atrás e as mãos nos blocos. Se você alcança no chão e a coluna fica côncava, você não precisa do bloco, ok? Eu vou demonstrar com o bloco aqui porque é o caso da maioria das pessoas. Então veja, a mão esquerda fica no bloco, e a mão direita, ou seja, a mão do mesmo lado da perna da frente, vai vir para o quadril. E eu vou começar a apertar o bloco contra o chão e a girar o meu tronco, como se eu quisesse passar com o meu peito por cima dessa perna da frente. Então tem uma linha central aqui na qual eu quero me alinhar. Eu não quero que o meu quadril vá para fora e minhas costas vão para fora também. Tem um eixo, eu quero me manter nesse eixo. Então, aperta o calcanhar de trás contra o chão, aperta a mão contra o bloco e leva esse ombro de cima cada vez mais para trás. Então, inspira, retorna. Respira, trocou a perna da frente. Eu vou tentar mostrar assim, ó, para a gente ver o eixo. Então, eu estou com a perna esquerda na frente, direita atrás, as mãos estão nos blocos. Eu vou manter no bloco a mão direita agora e a mão esquerda eu vou trazer para o quadril. Se meu pé esquerdo está na frente, mão esquerda para o quadril. Quando eu rotaciono, veja,
Tem um eixo que eu estou mantendo. O meu tronco, ele fica no mesmo eixo que as minhas pernas. É uma postura estreita, você quer se manter estreito. Ombros para longe das orelhas, costas para dentro do corpo. Inspira, retorna, mãos nos blocos, faz uma pausa, aproxima as pernas uma da outra. Respira aqui no Uttanasana, traz as mãos para os quadris e sobe. Muito bem. Agora a gente vai precisar de uma altura para se sentar. Eu vou usar um almofadão. E se você não tem um almofadão em casa, pega cobertores e vai dobrando. Melhor que cobertor é toalha de banho, que ela dobrada fica mais firme, certo? Poderiam ser os blocos também, fica muito bom com blocos, que fica firme. As pernas vão ficar afastadas na largura dos quadris. E você vai pegar o seu cinto, ou aquilo que você está usando como um cinto, e vai passar lá nos pés. E vai primeiro manter a sua coluna bem alta, ó. Como se tivesse uma parede atrás de você ali. Certo? Veja, muitas pessoas são tão encurtadas, têm as costas tão rígidas, que mesmo sentando num almofadão, as costas ficam assim, ó, não dão conta de estender. Aí uma alternativa, isso pode ser bom para todo mundo experimentar, é ter a cadeira na frente da parede, os pés, olha lá, eles tocam a parede. Eu crio essa possibilidade de manter a coluna alta. E aí eu vou ter a pontinha dos dedos da mão lá na parede. Veja que fica uma suave inclinação do tronco. Ó. Eu estou mantendo as patelas para cima absorvidas, as coxas bem contraídas, os isquios indo para trás. E daqui eu subo as minhas mãos nos meus braços e sim, encontro uma certa inclinação do tronco em relação às pernas. Mas eu não paro de levar os ossos de sentar para trás e contrair as minhas coxas, para estender os braços e entrar com as costas cada vez mais. Então aqui é uma ótima flexão à frente, aqui ela está sendo verdadeira e saudável. Então essa é uma forma de fazer, é intensa para todos nós. No chão, mesmo que com almofadão, deve ser mais intensa ainda. Então as flexões, elas têm esse caráter de intensidade. Levou lá nos pés o cinto. Olha como é parecido com o da cadeira. É a mesma coisa, certo? Só que lá eu tinha as mãos subindo na parede. Agora eu tenho as mãos firmes no cinto, mas o meu tronco quer ter essa característica de subir, de se elevar, certo? Por quê? De novo, a flexão acontece pelo quadril, não pelas vértebras. Então, eu mantenho o meu rosto mais alto, meu queixo mais alto, para que eu eleve também o centro do peito. E é dessa forma que eu vou começar a caminhar com as minhas mãos pelo cinto e avançar com o tronco. Às vezes esse avanço é mínimo, é insignificante. Talvez você tenha facilidade e chegue inclusive com as mãos lá na borda dos pés. Mas aqui é preciso trabalhar muito com a honestidade, com a verdade, certo? Não vai alcançar lá se as suas costas estão fazendo isso por você. A gente quer que o quadril entre em flexão, ok? Respira, trabalha com as pernas, abaixa os ombros, eleva ainda mais o peito e então retorna. Muito bem. Uma compensação simples de se fazer aqui é um meio Purvottanasana. A gente flexiona as pernas, apoia as mãos, os dedos estão para frente, ó. Apoia as mãos, tira o quadril do apoio e você vai levar os quadris para cima, fazendo como que uma mesinha, ó. Tem força nos glúteos, os quadris se elevam e aí você volta. Faz uma, duas respirações completas. E mais uma vez, força nos braços, força nas pernas, eleva o quadril, rosto para o teto, abdômen passivo e volta, respira e uma última vez, eleva, sobe as laterais do quadril, glúteos penetram para dentro
e retorna. Muito bem. Agora, a gente vai fazer um rolinho que prepara para Halasana. A gente se dobrou à frente, certo? A gente fez isso aqui, né? Agora a gente vai fazer o contrário. As costas vão estar no chão e as pernas vão vir para cima. Mas a gente começa assim, ó, segurando nas canelas, arredondando as costas. Agora sim, já que ela vai encontrar apoio, a gente vai arredondar as costas e voltar. Então é um rolinho, ó. Cheguei lá no chão, os joelhos estão dobrados. Eu vou pro chão até a minha cervical. Enrola as costas, leva a lombar pro chão, a torácica, a cervical e volta. Várias vezes. Vai e volta. E conforme você vai ficando familiar com esse movimento, os teus pés vão se aproximando mais do chão. Eles vão chegando lá pertinho do chão, ó. Você não vai parar lá atrás, ok? Não pare, é um vai e vem, ó. Enrola. Ah, eu não consigo subir, eu não volto. Coloca os pés no chão, usa os teus braços e senta, tá? Não fica ali no chão forçando esse retorno. Se isso não acontece com a força que você tem agora, use as pernas e os braços. E aí você faz só a fase de descer, ó. E volta. Se você fez várias vezes e os pés não chegaram no chão, você vai um pouco para trás, para que eles cheguem na parede atrás de você. Então você vai encontrar um chão mais alto, fiquei perto demais aqui, um chão mais alto para você poder ter esse toque dos pés e aí voltar. Enrola, enrola, toca e volta. Última. E volta. Isso, muito bem. Então a gente está se adaptando a Halasana, que é esse rolamento para trás, e hoje a gente já chegou num ponto bom, que é o de encontrar o apoio dos pés, tá bem? Para finalizar, você se deita em Shavasana, tenha o corpo bem distribuído no seu espaço, solta as pernas, solta os braços. Dê peso a esses membros, peso à cabeça. Respira. Você pode continuar em Shavasana por pelo menos 5 minutos. Eu vou encerrando por aqui, mas fique no seu tempo. Shavasana é uma preciosidade. Depois que você fez diversas posturas, você vai conseguir usufruir da tranquilidade de um bom Shavasana. Se você quiser, você pode não fazer o Shavasana agora, repetir a sequência, que foi bem breve, bem rápida, né? E aí fazer Shavasana no final, tá bom? É uma dica. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários que eu respondo.